Assim como na vida real, nos quadrinhos também existem doenças, e algumas tão mortais quanto as da vida real, ou até mais. Vírus, epidemia, pandemia são assuntos atuais, principalmente agora em 2020, mas nos quadrinhos esses assuntos são abordados há muito tempo, e sempre são os inimigos mais perigosos. Muitas das doenças aqui nas HQs são variações ou referências a doenças reais, então todo cuidado é pouco. Por isso as vacinas são tão importantes. Sendo assim, lavando bem as mãos, o vídeo de hoje é para falar sobre as 11 piores doenças dos quadrinhos. Começando com um dos vírus mais conhecidos na Marvel, o vírus tecno-orgânico, chamado também de transmodal. A raça Tecnarquia, criada pela Falange, é uma raça tecno-orgânica. O personagem Warlock é um representante dela, por exemplo. Acontece que a raça pode transmitir um vírus que transforma seres vivos em tecnológicos, assimilados para consumo da sua energia vital. O vírus é mais conhecido porque o Apocalipse conseguiu uma versão dele num futuro e o infectou em Nathan Summers, o Cable. Mas o mutante é tão poderoso que consegue usar os seus poderes para interromper que a doença se espalhe ainda mais pelo seu corpo. Na Marvel existiu uma doença que tentou exterminar os mutantes dos quadrinhos. Essa doença se chama Os Direitos dos Mutantes Estão com a Fox, então a Disney vai acabar com eles nos quadrinhos para afetar os seus filmes. Mas oficialmente nas páginas das HQs, a doença foi chamada de Mpox. A doença era parecida com a varíola e matava os infectados em poucos dias, mas só afetava os mutantes que eram expostos à névoa terrígena que explodiu no mundo com a saga Infinito. Então, enquanto os inumanos cresciam em número, os mutantes diminuíam, o que levou ao conflito em Inumanos vs X-Men. Rapidamente uma cura foi encontrada para essa doença e agora não existe mais esse problema com relação aos inumanos. Mas claro que isso foi muito relacionado a Disney ter comprado a Fox e agora ter os direitos dos mutantes para usá-los no cinema mais uma vez. E ainda na Marvel, a gente tem um vírus que, depois de controlado, se tornou basicamente numa arma. O vírus Extremis. A empresa Future Farm tentou recriar o soro de super soldado do Capitão América com nanotecnologia. E ao infectar o hospedeiro com isso, ele ganhava habilidades sobre-humanas. Mas isso consumia o corpo e a mente do infectado. Tony Stark conseguiu alterar o vírus e o tornou mais adaptável, usando essa nanotecnologia para criar a sua armadura de Homem de Ferro a partir do seu próprio sangue e até controlar a tecnologia com a sua própria mente. Na DC também existem várias doenças, e inclusive personagens infectados permanentemente, como é o caso do vírus Sakutia. A doença tem uma certa relação com a malária e surgiu nas páginas da Patrulha do Destino, mas o caso mais famoso é o do personagem Mutano. O vírus altera o código genético do infectado, alterando seu corpo drasticamente, o deixando num estado febril e com a pele verde. E logo a pessoa morre. Mas Garfield Logan é um dos únicos sobreviventes a essa doença, graças aos seus pais cientistas que o salvaram. E com esse efeito de alterar o código genético, ele recebeu a habilidade de mudar a sua forma, se tornando o Mutano. Em 1996, a DC fez uma saga exclusivamente para lidar com um vírus. A saga Contágio trazia o Clench, ou vírus esmagador. A doença era uma variação ainda mais agressiva do vírus Ebola. O nível de expansão dos infectados foi assustador, algo parecido com o que a gente teve na vida real, mas num nível letal muito maior. E até personagens importantes foram afetados, como foi o caso de Tim Drake, que quase morreu por causa da doença, mas finalmente uma cura foi desenvolvida. Na Marvel, a gente tem uma das doenças mais conhecidas e que assustou muito na época que surgiu. Era o vírus legado. O vírus legado foi uma ameaça na Marvel por vários anos, e só afetava o DNA mutante. A doença matava o infectado lentamente, causando lesões na pele, febre, tosse e fraqueza para outras doenças.
O vírus legado surgiu nos anos 90 nos quadrinhos e é uma clara alusão ao HIV. Numa época em que a doença era vista de forma muito mais mortal e vista como uma doença exclusiva dos homossexuais. Então, como reflexo, os mutantes, uma representação das minorias nos quadrinhos, foram os afetados e tiveram personagens muito queridos que morreram por causa disso, como Illyana Rasputin e o próprio Colossus, que se sacrificou para conseguir uma cura. Saindo levemente do universo de super-heróis agora, no quadrinho Y a gente tem uma doença não nomeada, apenas conhecida como The Gendercide. Seria algo como uma doença assassina de gênero, porque na HQ a doença desconhecida afetou todas as criaturas com o cromossomo Y, ou seja, todos os mamíferos do sexo masculino da Terra. A pandemia afetou todo o planeta, deixando vivos nesse mundo dominado agora pelo cromossomo X só um único homem e o seu pequeno macaco de estimação. No universo dos quadrinhos do Juiz Dredd, existe uma das doenças mais esquisitas e mortais, a Jigsaw Disease. A doença do quebra-cabeça ataca o infectado e o destrói literalmente peça por peça, o deixando com pedaços faltando como se fosse um quebra-cabeça humano. Conforme a doença se alastra, as partes vão sendo afetadas até que a pessoa simplesmente desaparece. É uma doença sem cura e o único tratamento é acelerar os efeitos para que o hospedeiro morra rapidamente, sem muito mais sofrimento. Uma das doenças mais conhecidas da cultura pop em geral é aquela que transforma o hospedeiro num morto-vivo. E nos quadrinhos, quem mais representa isso, claramente é The Walking Dead. Mas a doença que começou essa pandemia não é conhecida, então é chamada apenas de The Walking Death. Foi algo que afetou todo o mundo, causando esse surto de infectados que nunca foi explicado na HQ. Robert Kirkman, o criador dos quadrinhos, disse em entrevistas algo sobre ser uma doença vinda do espaço e coisas assim, mas oficialmente nas páginas, a doença em si nunca foi explicada. Mas os seus efeitos criaram todo esse mundo pós-apocalíptico. E das mãos do próprio Robert Kirkman, na Marvel, a gente também tem a doença que transforma mortos em vivos novamente. Mas aqui, de fato, se chama vírus zumbi. Zumbis Marvel é uma realidade alternativa que aborda os super-heróis contraindo uma infecção vinda de outra realidade que os transforma em zumbis devoradores de carne humana. Rapidamente, um infectado espalhou a doença de forma exponencial para outros pacientes e isso gerou uma pandemia que basicamente acabou com todo esse mundo. Algo tão devastador que os zumbis passaram a procurar alimento em outros mundos e até em outras realidades. Eu já fiz vídeo praticamente de toda a saga dos quadrinhos de zumbis Marvel aqui no canal, então se você ainda não assistiu, vai ter os links para eles aqui na descrição. E para finalizar, algo um pouco parecido com zumbis também existe na DC. Na verdade, se trata do vírus antivida. A saga Deceased, ou Decomposição aqui no Brasil, trouxe essa doença tecno-orgânica que se espalha pela internet. Ou seja, qualquer aparelho de celular, de TV ou o que seja que usa a internet afeta quem olha para essa tela e se torna um ser de antivida. Os infectados parecem muito com zumbis, mas aqui eles não estão em busca de alimento ou de carne humana. Eles estão em busca de morte, espalhando a antivida. Claro que existem várias outras doenças terríveis nos quadrinhos, como por exemplo, o vírus Apocalipse, o vírus Amazo, o vírus Omak e o vírus Ultron, por exemplo. Então deixa você aqui nos comentários qual dessas doenças da lista você acha a mais terrível e mortal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.